Como alfabetizar os meus alunos? Qual que é o melhor caminho? Como evitar os erros? Eu sei que a gente se questiona o tempo todo e por isso nesse vídeo eu separei 10 erros que os professores geralmente cometem na alfabetização para você não ter perigo de errar mais. Eu sou a Lorena, professora alfabetizadora e esse é o canal da Professora Coruja. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Acabou a faculdade, aí você foi lá, conseguiu uma sala de aula de alfabetização. Ou, por exemplo, você deu aula muitos anos numa mesma turma e agora caiu de paraquedas na alfabetização. Calma, respira. É normal a gente sentir medo quando a gente começa na alfabetização, mas buscando informação e conhecimento, tudo vai dar certo. Por isso, sem enrolação, a gente já vai começar aqui com a nossa primeira dica ou o nosso primeiro erro. O primeiro erro é que você achar que a criança ela vai aprender a ler e escrever sozinha, num passe de mágica. Gente, o conhecimento de leitura e escrita, ela não é uma habilidade biológica inata. As crianças elas não aprendem a ler e escrever sozinhas com um passe de mágicas. O seu aluno, a sua criança, ela precisa de estímulo e auxílio correto. Elas constroem o conhecimento sobre a língua escrita conforme elas estão inseridas no cotidiano da criança, como, por exemplo, em listas, nos livros, nas placas, nos sinais da escola, da cidade, conforme elas estão inseridas nesse meio. Além disso, elas precisam ser orientadas para esse processo. E não saber estimular corretamente ou até mesmo pular alguma etapa importante nesse desenvolvimento, nós, professores, acabamos errando. E tudo isso tem a ver com o nosso segundo erro, que é achar que não precisa estudar sobre alfabetização. Ah, tá bom, eu já fiz a faculdade, já tive lá minha aula sobre alfabetização e letramento, mas isso não é suficiente. Alfabetizar exige conhecimentos específicos sobre esse processo. A Magda Soares, que é referência na alfabetização, ela comenta que o professor ele precisa não só do conteúdo, mas saber dos processos. Parte dos conceitos da psicologia e da linguística são ensinados durante a nossa formação na faculdade, mas eles por si só não são suficientes. Então, por isso, é fundamental nós, professores, buscarmos novas fontes de conhecimento e também refletir sobre a nossa prática na sala de aula. E se você quer aprender mais sobre alfabetização, estão abertas as vagas para o meu curso de alfabetização e letramento. Nele você vai aprender um caminho eficaz e gentil para alfabetizar os seus alunos de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. Você vai receber conteúdos exclusivos, projetos de leitura e muito mais. E as vagas, gente, são limitadas, então corre para você participar, porque o link está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Então eu estou te esperando lá no curso para a gente falar mais sobre alfabetização, combinado? E agora nós vamos para o terceiro erro, achar que existe um único método milagroso. Gente, se alguém chegar para você e falar que só existe um único método incrível, maravilhoso, que funciona, foge que é cilada. Não há evidência científica, gente. Não há evidências científicas ainda que exista uma única maneira para ensinar a leitura e a escrita. Mas o importante de qual método fixo você vai usar é como você vai adequar conforme a realidade dos seus alunos e a realidade aí da sua escola. A Magda Soares, mais uma vez, ela nos diz que cada abordagem de alfabetização tem o seu pedacinho de verdade, mas nenhuma delas contém a verdade absoluta. Ou seja, toda a verdade está no processo e no professor que vai alfabetizar. É importante você ter clareza desse processo para saber como orientar. E o nosso próximo erro é não ensinar os fonemas. Esse é um dos primeiros erros da alfabetização. Porque mesmo que não esteja no momento da alfabetização formal, a criança ela deve ser apresentada aos fonemas e eles devem ser ensinados. É comum a gente ver as crianças que conhecem todas as letras, mas não sabem como juntar todas as letrinhas. Que som faz essas letrinhas? Então, por isso, só após adquirir esse domínio dessas habilidades precursoras, a criança vai conseguir ler, escrever, interpretar e fazer o funcionamento da própria língua. Então, ensinar os fonemas é muito importante. E o próximo erro é achar que todos os seus alunos passam pelas mesmas fases.
Seria lindo se fosse assim uma sala de aula homogênea, com todos os alunos caminhando e cantando juntos e seguindo a canção. Seria perfeito, mas é praticamente impossível. Nós estamos falando, gente, de pessoinhas diferentes, com vivências diferentes, com desenvolvimento e pensamentos totalmente diferentes. O desenvolvimento de cada criança ele é único e é exatamente por isso que você, professor, precisa estar muito atento e ter uma sensibilidade no olhar para entender o que acontece na cabecinha desse seu aluno, como ele aprende. No livro Alfaletrar, da Magda Soares, ela comenta que as crianças passam por fases bem definidas de aprendizagem, mas isso não significa que todos percorrem todas as fases de maneira uniforme. O processo é dinâmico, ocorrem saltos e as crianças elas estão sempre transitando entre uma fase e outra. Por sinal, esse é um livro incrível para quem está na parte da alfabetização. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. E para você entender melhor sobre as fases da aquisição da escrita, como fazer uma boa sondagem e muito mais sobre alfabetização, você precisa fazer parte do meu curso de Alfabetização Descomplicada. Um curso online que você faz no seu tempo, com várias atividades e recursos para você aplicar com os seus alunos. As vagas são limitadas, então para garantir a sua vaga, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, porque eu estou te esperando, combinado? E falando nas crianças passarem pelas mesmas fases, nós vamos para o nosso próximo erro, que é não fazer um bom diagnóstico ou um bom planejamento. Exatamente por não ser um aprendizado linear, não adianta você achar que você vai fazer a mesma atividade para todos os seus alunos e todos vão avançar de uma hipótese de escrita para outra da mesma maneira. Então, para isso, é necessário a gente sempre estar fazendo sondagens e diagnósticos constantemente em sala de aula e replanejando os nossos conteúdos para ir adequando conforme os nossos alunos estão avançando. E o próximo, nós vamos de polêmicas, que é ensinar o alfabeto na ordem alfabética. Sim, tem professores que preferem ensinar o alfabeto na ordem, ou seja, A, B, C, D, e tá tudo bem, se resolve aí para sua realidade. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, você precisa estar ciente disso. Eu, Lorena, não gosto de ensinar na ordem alfabética por dois motivos. O primeiro é porque eu já tive alunos que decoraram o alfabeto. Eles falavam A, B, C, D, E, F, G, mas quando eu mostrava, por exemplo, a letra F, ele não sabia qual era aquela letra. Então a criança ela não tinha aprendido, ela apenas decorou as letras. Ela decorou um monte de som, mas ela não sabe a grafia daquela letra. O segundo motivo é porque a partir de algumas sílabas você consegue formar muitas outras palavras e ir aumentando o vocabulário da criança. Então, por exemplo, se você pega a família silábica do T, do L e do P, para trabalhar aí com os seus alunos, você forma muitas palavras, como pote, tapa, lata, pulo, pele. Então, você consegue construir mais com as crianças e não tem o perigo deles decorarem. Exatamente, por não ser um processo linear de aprendizado, não adianta você achar que você vai fazer a mesma atividade para todos os seus alunos durante os mesmos anos e que todos eles vão avançar de uma fase da escrita e vão chegar a outra. Então, para isso, gente, é necessário a gente fazer sondagens, diagnósticos constantemente e sempre replanejar os nossos conteúdos para ir caminhando junto com os nossos alunos. E o nosso próximo erro é achar que eles só devem escrever depois de dominarem o sistema alfabético. A criança, gente, ela não deve escrever apenas depois que elas dominam o sistema de escrita alfabético. O ideal é que as crianças elas estejam livres para explorar a escrita. E com base nisso, aí sim o professor vai diagnosticar a hipótese da escrita e planejar o seu trabalho para que ele possa avançar. Lembra lá do Paulo Freire? Então, ele alfabetizou trabalhadores, trazendo significado na hora do aprendizado. Então, você pode aproveitar isso também e refletir sobre os contextos em que a escrita é utilizada aí com os seus alunos, mesmo antes deles estarem totalmente alfabetizados. Não. Isso daqui tá errado, não. Calma aí, professor. Muita calma na hora de corrigir aí os seus alunos, porque esse é o nosso próximo erro. O próximo erro é corrigir os alunos sempre que eles escreverem errado.
E antes de você dizer que é certo e errado, nós vamos fazer os nossos alunos refletirem o que eles escreveram. É preciso a gente fazer intervenções de acordo com a hipótese da escrita de cada um, isso é claro, mas respeitando o processo de desenvolvimento de cada criança. Ao invés de apontar o erro e corrigir, você precisa fazer o seu aluno pensar no que ele tem feito ali. Gente, isso não significa que eles não vão ser corrigidos. Sim, mas eles precisam ser corrigidos de acordo com a apropriação do objeto de conhecimento. Então, o que significa que ele nem sempre vai ser corrigido no momento em que ele errou, mas a gente vai fazer a correção trazendo reflexão, certo? E o nosso 10º erro é transformar letras em desenhos para eles memorizarem o alfabeto. A gente sabe que algumas escolas usam apostila, outros usam livros paradidáticos, e nós sabemos que muitos livros com alfabeto, ou até mesmo alfabeto de parede, traz letras que fazem referência a algo. Até aí tudo bem, mas o ruim, gente, é quando a letra, por exemplo, a letra D vira um dinossauro, ou o O vira um ovo. As crianças, elas precisam entender que escrever e desenhar não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Um dos saltos de desenvolvimento é a criança descobrir em que a gente escreve os sons das palavras. E criar essa relação entre os desenhos pode atrapalhar. Então, é claro, não posso usar o alfabeto? Não, você pode usar o alfabeto como referência, com outras palavras. Eu tenho até esse aqui que eu disponibilizo lá no curso de Alfabetização Descomplicada, onde você vai ver que tem um desenho, tem o que está escrito, mas tem as letras também. O importante, a gente pode trazer um alfabeto com uma palavra de referência. O que a gente não pode é transformar essa letra em um desenho. E me conta aqui se você já gostou desse alfabeto de parede, porque ele está disponível lá no nosso curso. Como eu falei, o link para você se inscrever no curso de Alfabetização Descomplicada está aqui na descrição do vídeo. E já comenta aqui para mim qual foi o seu maior erro na sala de aula, o que você tem feito aí para melhorar, porque o seu comentário pode me ajudar e ajudar outros professores. E corre para participar lá do nosso curso, porque as vagas são limitadas, combinado? Eu estou te esperando aqui num próximo vídeo. Um beijo e até lá!